Carlos não acordou um dia decidido a transformar o corpo, mudar a mente ou dar um novo rumo à vida. Ele acordou cansado. Cansado daquele peso invisível que não aparece no espelho, mas se sente logo ao abrir os olhos. Cansado de um corpo que parecia sempre atrasado em relação à mente. Cansado de uma mente que nunca desligava, mesmo quando o corpo implorava por descanso. Talvez você conheça bem essa sensação. Não é dor exatamente. É um cansaço profundo, silencioso, que se acumula dia após dia. Um desgaste que não vem de esforço físico, mas da falta dele. Da repetição de dias iguais, do corpo parado enquanto a vida passa. Carlos não queria virar atleta, não queria postar resultados, não queria provar nada para ninguém. Ele só queria voltar a se sentir vivo. Foi assim que a bicicleta entrou na história, sem plano grandioso, sem promessa exagerada, apenas um giro de pedal, e depois outro. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Elas acreditam que mudanças reais acontecem com explosões de motivação, mas as transformações mais profundas começam em silêncio. Neste vídeo, você vai entender o que realmente acontece com seu corpo e sua mente quando você pedala todos os dias. Não em slogans, não em teoria de academia, mas no nível mais humano possível. No corpo, no cérebro, nas emoções e na identidade. E se você ficar até o fim, vai perceber algo importante. O pedal não muda apenas o seu corpo. Ele muda quem você é quando ninguém está olhando. Capítulo 1. O corpo que desperta. Nos primeiros dias, Carlos pensou em desistir. As pernas queimavam, a respiração parecia descompassada. O corpo, desacostumado ao movimento contínuo, reagia com resistência. E isso não era fraqueza, era biologia. Quando você pedala todos os dias, o corpo é obrigado a sair do modo economia. Durante anos, ele aprendeu a gastar o mínimo possível de energia. Agora, de repente, precisa produzir força, equilíbrio e coordenação de forma constante. Os músculos das pernas são os primeiros a despertar. Coxas, glúteos, panturrilhas. São músculos grandes, poderosos, e quando ativados, enviam um sinal claro ao cérebro. Algo mudou. O coração acelera, a circulação se intensifica. O sangue começa a chegar em regiões que antes viviam em segundo plano. Carlos ainda não se sentia melhor, mas algo já estava acontecendo. O corpo estava lembrando quem ele era antes de ficar parado. Capítulo 2. Quando as pernas ficam fortes, a mente começa a acreditar. Depois da primeira semana, Carlos percebeu pequenas vitórias. Nada cinematográfico, nada óbvio. Mas ele subia a escada sem parar no meio. Levantava da cadeira com mais facilidade. Caminhava com mais firmeza. Pedalar diariamente fortalece muito mais do que músculos visíveis. Ele ativa músculos estabilizadores profundos, responsáveis pelo equilíbrio, postura e eficiência dos movimentos. O core começa a trabalhar, a lombar ganha suporte, o corpo se organiza. E aqui acontece algo psicológico poderoso. Quando o corpo responde melhor, a mente começa a confiar. E confiança corporal gera segurança emocional. Carlos não estava apenas ficando mais forte, ele estava ficando menos inseguro. O medo do esforço diminuía. O receio do cansaço perdia força. O corpo estava mostrando à mente que aguentava mais do que ela imaginava. Capítulo 3. O metabolismo desperta, e o corpo muda em silêncio. Carlos não subia na balança todos os dias, mas o corpo começou a contar a história por conta própria. A roupa ficava diferente, o inchaço diminuía. A sensação de peso após as refeições não era mais a mesma. Pedalar diariamente acelera o metabolismo de forma progressiva. Não é um choque violento, é um ajuste inteligente. O corpo aprende que precisa gastar energia todos os dias. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Ele começa a gastar energia mesmo quando você não está se movendo. 1 hora de pedal pode queimar cerca de 500 calorias. Mas o verdadeiro impacto acontece depois. O metabolismo permanece ativo. O corpo entra em modo de eficiência. Carlos não estava lutando contra o próprio corpo. Pela primeira vez, ele estava trabalhando com ele. E quando isso acontece, a mudança deixa de ser sofrimento e vira processo. Capítulo 4.
O coração aprende um novo ritmo. Carlos começou a notar algo curioso quando estava parado. O coração, que antes parecia sempre acelerado, mesmo em repouso, agora batia mais calmo, mais constante, mais confiante. Pedamar todos os dias é um dos estímulos mais poderosos para o sistema cardiovascular. Não porque força o coração até o limite, mas porque o ensina a trabalhar melhor, com mais eficiência, com menos desperdício de energia. Durante o pedal, o coração precisa bombear mais sangue. Mas com o tempo, ele aprende que não precisa fazer isso com desespero. O músculo cardíaco se fortalece. Cada batida se torna mais eficaz. Carlos percebia isso em pequenos momentos. Menos falta de ar, Menos palpitações, menos sensação de urgência no corpo. A circulação melhorava, o sangue chegava mais rápido aos músculos, ao cérebro, à pele. E há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Um coração treinado envia sinais de segurança ao cérebro. O corpo sai do modo alerta constante. O resultado? Menos ansiedade de base, menos tensão acumulada. Carlos não estava apenas cuidando do coração. Ele estava ensinando o corpo inteiro a viver em outro ritmo. Capítulo 5. Os pulmões se expandem e a mente respira junto. No começo, Carlos respirava curto. Inspirava rápido. Soltava o ar antes da hora. O corpo parecia sempre com pressa. Mas o pedal diário mudou isso. Durante o exercício contínuo, os pulmões são obrigados a trabalhar de forma mais profunda. A respiração se ajusta, a capacidade pulmonar aumenta. O oxigênio começa a entrar de verdade. Com o tempo, Carlos respirava mais fundo mesmo fora da bicicleta, sem perceber, sem esforço. E isso tem um impacto direto na mente. Respiração profunda sinaliza segurança. Respiração curta sinaliza ameaça. Quando os pulmões se abrem, o sistema nervoso relaxa, a mente desacelera. Carlos começou a sentir algo raro, clareza. Pensamentos não vinham mais todos ao mesmo tempo. A mente não parecia mais uma sala cheia de vozes. Pedalar limpava o corpo, mas também limpava o ar interno da mente. Capítulo 6. O cérebro se reorganiza em movimento. Aqui acontece uma das transformações mais subestimadas. Enquanto Carlos pedalava, algo mudava no cérebro. O fluxo de sangue aumentava. Mais oxigênio chegava às áreas responsáveis pela memória, foco e criatividade, especialmente uma região chamada hipocampo. E o efeito era prático. Carlos resolvia problemas que antes pareciam travados. Tinha ideias no meio do percurso. Pensamentos surgiam sem esforço. Isso não é coincidência. Movimento estimula conexões neurais. O cérebro humano evoluiu em movimento, não sentado. Pedalar todos os dias cria um estado mental específico, presença ativa. Você não está disperso, nem hiperestimulado. Você está aqui. Carlos começou a usar o pedal como um espaço mental, um lugar onde a mente se organizava sozinha. E quanto mais ele pedalava, mais o silêncio interno se tornava acessível. Capítulo 7. O estresse começa a derreter. Carlos não percebeu de imediato, mas um dia algo ficou claro. As coisas que antes o tiravam do eixo já não tinham o mesmo poder. Problemas no trabalho surgiam, mas não dominavam a mente. Contratempos apareciam, mas não viravam tempestade emocional. Pedalar todos os dias estava fazendo algo silencioso e profundo. Estava regulando o sistema nervoso. Durante o pedal, o corpo libera endorfinas, substâncias associadas à sensação de bem-estar. Mas mais importante do que isso, ele reduz o excesso de cortisol, o hormônio do estresse crônico. O corpo de Carlos estava aprendendo uma nova resposta ao mundo. Menos luta, menos fuga, mais presença. E existe algo que quase ninguém comenta. Pedalar exige atenção. Você observa o caminho, antecipa curvas, ajusta o ritmo. Isso força a mente a sair do passado e do futuro. Ela entra no agora. Carlos não estava fugindo dos problemas. Ele estava ganhando espaço interno para lidar com eles.
e quando o estresse perde o controle. A vida fica mais leve, sem precisar mudar por fora. Capítulo 8. O corpo se alinha, a postura muda, a presença aparece. Com o passar das semanas, algo mudou na forma como Carlos ocupava o espaço. Ele não andava mais curvado, não sentava mais desmontado. O corpo parecia mais organizado. Pedalar exige equilíbrio, ajuste fino e consciência corporal constante. O corpo aprende a se estabilizar enquanto se move. E isso se transfere para o dia a dia. A postura melhora, a coordenação aumenta, o risco de dores e lesões diminui. Mas existe algo ainda mais sutil acontecendo. Postura influencia estado emocional. Um corpo alinhado envia ao cérebro uma mensagem clara. Estamos seguros. Carlos começou a ser percebido de forma diferente. Não porque falava mais alto, mas porque estava mais presente. Quando o corpo ocupa o espaço com firmeza, a mente acompanha. E quando isso acontece, a autoconfiança deixa de ser um esforço e vira consequência. Capítulo 9. O tempo começa a andar mais devagar. Carlos reparou no rosto. Não foi vaidade, foi curiosidade. A pele parecia mais viva, menos opaca, menos cansada. Pedalar diariamente melhora a circulação sanguínea, levando mais oxigênio e nutrientes para as células da pele. Ao mesmo tempo, ajuda o corpo a eliminar toxinas com mais eficiência. Mas há algo ainda mais importante. O exercício regular estimula a produção de colágeno. E colágeno é estrutura, é sustentação, é juventude funcional. Carlos não estava tentando parecer mais jovem. Ele estava vivendo de forma mais jovem. O envelhecimento não é apenas o passar do tempo, é o acúmulo de estagnação. E o movimento diário quebra esse ciclo. Capítulo 10. Quando a identidade muda. Mas a maior transformação de Carlos não estava nos músculos, nem no fôlego, nem no espelho. Estava na identidade. Sem perceber exatamente quando isso aconteceu, Carlos deixou de ser alguém que tentava se cuidar. Ele passou a ser alguém que se movia, alguém que respeitava o próprio corpo, alguém que não negociava com a própria saúde todos os dias. Pedalar diariamente fez algo raro, criou coerência interna. O corpo fazia, a mente acreditava, a identidade se ajustava. Carlos não precisava mais se motivar, não precisava se cobrar, não precisava se convencer. O hábito já não era um esforço externo, era uma expressão de quem ele havia se tornado. E isso muda tudo. Quando você muda a identidade, decisões ficam mais simples. Você não pergunta mais, será que eu vou? Você simplesmente vai. Carlos começou a perceber isso em outras áreas da vida. Dormia melhor, escolhia melhor o que comia, lidava melhor com frustrações. Não porque estava tentando ser perfeito, mas porque estava alinhado. O pedal diário não era mais exercício, era um ritual silencioso de reafirmação pessoal. Conclusão. O caminho continua. Carlos ainda pedala. Nem todos os dias são incríveis, nem todos os percursos são leves, nem toda pedalada vem acompanhada de motivação. Mas todas têm algo em comum: continuidade. Pedalar todos os dias não transforma apenas o corpo, transforma a relação que você tem com o esforço, com o tempo, com você mesmo. Você aprende que não precisa de explosões de energia, precisa de constância. Que não precisa vencer todos os dias, precisa aparecer. Que não precisa ser outra pessoa, precisa cuidar de quem você já é. Talvez você não comece hoje cheio de vontade. Talvez comece cansado, como Carlos começou. E tudo bem, porque às vezes a única coisa necessária para mudar tudo é um giro de pedal. Se este vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. Seu apoio ajuda esse conteúdo a chegar mais longe. E lembre-se, não é sobre velocidade, é sobre seguir. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho, sempre.